Olá, tudo bem com você? Falando em análise SWOT, o que a gente precisa levar em consideração, né? A gente precisa analisar o macroambiente dentro da análise SWOT. Por quê? Porque o macroambiente ele vai trazer todas as informações que se referem ao externo da empresa, sejam elas políticas, sociais, seja no quesito de tendências, gostos da própria população, mudança de hábito, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de macroambiente, a gente precisa analisar diversos índices, principalmente os econômicos. Então, um país onde ele possui uma economia crescente, uma economia fortalecida, consequentemente, a população possui poder de compra. Então, o que acontece? A população podendo comprar mais, consequentemente, a empresa vai vender mais, a empresa vai se ficar sólida no mercado e assim ela consegue realmente faturar, ela consegue lucrar com a venda dos produtos e serviços dela. Já quando você tem uma situação econômica muito complicada no país, seja ela por questões políticas, seja ela por questões, enfim, ambientais, enfim, quando a gente tem fatores econômicos que não ajudam o país, consequentemente você tem um empobrecimento da população. A população empobrecida, ela não tem poder de compra e, consequentemente, por mais que você tenha capacidade de produção, você não consegue, a população não consegue absorver a sua produção, né? Consequentemente, você isso pode gerar desde perdas financeiras no sentido de prejuízo, porque você produz e não consegue vender, mas também por outras questões, mas também por uma questão de a empresa em si, é, ela vai continuar ali vendendo, mas em menor quantidade, justamente porque a demanda cai por uma questão econômica, por uma questão financeira. Então, por isso que é muito importante a gente analisar os dados do país. Porque quando você analisa esses dados econômicos, você consegue saber se você consegue, quanto que você pode investir e quanto de retorno em cima desse investimento você consegue trazer, quanto que você consegue esperar, ok? Outra coisa que a gente precisa ficar atento são as tendências da população, né? O que seriam essas tendências? Seria o comportamento social, como que as pessoas é, interagem a produtos e serviços e o que elas buscam. Então vamos lá. Eu tenho uma história para vocês muito interessante que foi dos papéis Melita, né? Dos filtros de papel Melita. O que acontece? O Brasil, historicamente, ele é um país que foi um dos maiores produtores de café do mundo, né? E o que acontece? Culturalmente, o Brasil consome muito café. Culturalmente, é uma das nossas especialidades, digamos assim. E como que eram feitos como que era feito o café, né? A pessoa moía, colocava o pó de café, cada um tem o seu jeitinho, mas de qualquer forma ela tinha que coar aquele café. E onde elas coavam? Naqueles filtros de pano, ok? Isso durante os anos 50, anos 60, anos 70, era muito comum, tá? A partir dos anos 70, se não me engano, o filtros Melita ele começa a querer entrar no mercado. Mas como você entra em um mercado onde o costume da população é um costume, digamos assim, que eles não enxergam a necessidade de ter um filtro de papel uma vez que o filtro de pano o atende, né? Como que você consegue penetrar nesse mercado? Como que você consegue vender esse produto? O que eles analisaram? Primeiro que não seria fácil, mas que havia um grande mercado. Você podia olhar de duas maneiras essa situação. A primeira situação que você olha, nesse caso, é o seguinte: poxa, as pessoas já coam café, as pessoas já consomem, bebem café, têm cultura de beber o café, elas já coam café. Mas será que o meu papel vai ser interessante para elas? O meu filtro de papel? Ou você pode ler da seguinte forma: muitas pessoas estão coando café. Olha o trabalho que elas têm.
de ter que tirar o pó de café, de lavar o coador, de colocar ele para secar, né? Enquanto que o filtro de papel você só tira da cafeteira e joga no lixo. Então, entendendo isso, entendendo a oportunidade, a Melita ela entendeu que isso não era um problema, essa tendência, mas sim uma oportunidade de você mudar essa tendência. E isso ocorreu porque nos anos 70, a partir dos anos 70, anos 80, as mulheres muitas mulheres saíram para o mercado de trabalho, né? Porque era uma característica dos anos 50, anos 60, que a mulher se casava e ela parava de trabalhar e ela ia cuidar dos filhos, da casa, do marido. Mas a partir dos anos 70, anos 80, a situação financeira e econômica do Brasil começou não, já era deteriorada, mas foi ficando mais difícil. Então, as famílias para se sustentar, para terem um padrão de vida bom, muitas e muitas mulheres foram trabalhar para auxiliar nas despesas da casa, nas despesas, enfim, na despesa doméstica, né? Uma vez que só o salário do marido muitas vezes já não estava dando conta. O que acontecia? Eles entendendo isso, eles proporcionaram o quê para aquela dona de casa? Né? Que antes dona de casa, agora aquela mulher que trabalhava fora. A possibilidade de praticidade. Uma vez que ela levantaria cedo, ela faria o café e ela não teria tempo de ficar lavando o coador de pano. Então ela utilizaria o filtro de papel, né? E essa tendência, essa praticidade foi se disseminando através da mudança de comportamento da população, entendendo que o filtro de papel seria um avanço e uma praticidade no dia a dia. E com um preço relativamente baixo, atrelado aí ao valor do produto. Então, hoje, muitas pessoas utilizam filtro de papel. São poucas que utilizam filtro de pano, né? O coador de pano. E aí a gente entende o seguinte, tendências. Com o passar dos anos, com a mudança de comportamento da população, começou-se a ter o quê? A aceitação maior do filtro de papel, justamente pela praticidade, certo? Então é isso que eu deixo para vocês aqui. Quando a gente fala de tendências, a gente entende o seguinte, que é a mudança de comportamento da sociedade como um todo, que vai refletir. E você consegue perceber isso no dia a dia, né? Como que eles perceberam no dia a dia, como isso estava impactando positivamente na vida das pessoas e que a empresa queria crescer mais e mais e ser o que ela é hoje. Justamente porque ela observou que todas as casas eram coador de pano, muitas mulheres já estavam trabalhando fora e não tinham tempo. Querendo ou não, você, por exemplo, na década de 50, década de 60, as famílias abastadas elas tinham empregados, diversos empregados, né? Até os anos 70, mas aí nos anos 80 já começa a mudar essa percepção, anos 80, anos 90, né? A partir dos anos 2000 e hoje em dia, até as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm pouquíssimos empregados em casa. Então, muitas vezes elas mesmas fazem o próprio café. Foi entendendo esse comportamento da população que a Melita entendeu que ela tinha um mercado a ganhar, ok? E que ela não precisava se assustar com os obstáculos aí que iriam surgir no início. Quando a gente fala nessa questão de macroambiente, o que vai impactar? Projetos de lei, tá? Os novos governantes, as correntes ideológicas, políticas e legislação, isso impacta diretamente na empresa. Vou dar um exemplo também. É, Antigamente, você não tinha uma forma de tributação que a mesma forma de tributação que era para uma empresa grande era para uma empresa pequena, tá bom? Então você não tinha diferença nos impostos, os impostos eram os mesmos, né? A taxa tributária era a mesma. A partir de novos projetos de lei, constituiu-se em 2000, foi a primeira versão do Simples Nacional, aí com o passar dos anos o Simples Nacional ele foi evoluindo, né? Que eram a soma de alguns impostos em um único imposto, desde que o comerciante ou o prestador de serviço não ultrapassasse X limite ao ano de faturamento, que ele se enquadraria naquele suporte, naquela forma de tributação. O que acontece? Os projetos de lei, né? Esses projetos de lei tributária facilitou muito
o desenvolvimento das empresas, porque antes, tanto uma empresa pequena quanto uma grande pagava tinha a mesma carga tributária. A partir do momento que uma empresa menor conseguiu reduzir a carga tributária dela, e o volume não digo o volume de impostos, porque o Simples apenas juntou os impostos, mas ele conseguiu reduzir ali uma carga tributária para ela, consequentemente ela aumentou aí a geração de empregos e lucro, né? E o que impacta isso na empresa? Quando você fala de lucro, né? Ganhando mais, pagando menos imposto. Seu custo fica mais fácil de operação, tá? A inflação, os níveis de consumo e renda da população. Como eu já disse, quando a gente pensa em economia e inflação, vamos lá. Quanto mais inflação o país tem, menos poder de compra as pessoas têm, certo? Então, as pessoas tendo menos poder de compra, consequentemente, por mais que o país tenha capacidade de produção, a empresa tenha capacidade de produção, ela não consegue escoar essa produção porque a população não tem dinheiro para comprar aquele produto ou serviço. Ou o exemplo básico, nós estamos aí no meio de uma pandemia, imaginando o quê? Vamos lá, pandemia do coronavírus. O preço da alimentação no início da pandemia era um. Hoje é outro. Um dos maiores impactos que nós tivemos aí foi carne, café, óleo, leite, certo? Tivemos grandes impactos no arroz, né? Um pacote de arroz que antes da pandemia custava 12, 13 reais, chegou na casa dos 20, 25 até 27 reais. Olha a diferença. Isso é inflação. Se existe inflação, mas o salário da população acompanha essa inflação, não há problema algum. Agora, se existe inflação e o salário não acompanha, aí você tem um sério problema, porque a população começa a empobrecer. A população perde o poder de compra. E assim a economia começa a ficar estagnada. Ok? E o crescimento da população, natalidade, escolaridade, faixa etária, enfim, dados demográficos. O que são esses dados demográficos? É o que aponta, né, esse crescimento. Por exemplo, temos países que existe um envelhecimento em massa, né, com baixa, com baixa, você não tem índices de natalidade alto, né? Ou seja, você o país está envelhecendo e sua população não está se renovando. Um exemplo disso são algumas cidades de Portugal, que você tem aí uma população já uma população já envelhecendo e eles não têm novas pessoas para movimentar essa economia. Eles não têm gente nova para estar ali movimentando essa economia. Por quê? Quando uma pessoa nasce, ela cresce, ela produz até X ponto e depois ela se aposenta, certo? E aí a partir daí ela vai em aspas, ao momento de descanso até a fase do ciclo final dessa pessoa. Se você não tem pessoas nascendo e somente pessoas envelhecendo e se aposentando, você não tem força para segurar nem os benefícios sociais, né? Você não tem o comércio acaba não tendo para quem vender. Você acaba não tendo quem trabalhar no comércio, né? No comércio, no serviço. Então, quando a gente pensa em crescimento da população, natalidade, escolaridade, quanto mais pessoas nascerem, quanto maior for o nível de escolaridade dessas pessoas, né? Quanto mais tempo essas pessoas demorarem para envelhecer, mais tempo, não digo mais demorar mais para envelhecer, mas quanto mais tempo essas pessoas se sentirem produtivas e produzirem, melhor para a economia, certo? Uma economia onde todos trabalham é incrível, porque você não tem, como eu posso dizer, essas pessoas acabam tendo poder de compra, né? Um poder de compra muito maior do que às vezes uma pessoa que já está aposentada, né? Uma vez que uma pessoa que está aposentada, ela recebe fixo aqui no Brasil e se aquele dinheiro acabar no meio do mês, ela vai ter que esperar até o dia do pagamento, certo?
As novas tecnologias, os processos operacionais, a automação. Por que que a empresa precisa estar de atenta a isso? E justamente o que que isso impacta? Aí eu venho com uma história muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar de uma empresa chamada Kodak. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar, dá um Google, pesquisa. Kodak. Quem foi a Kodak? Quando a gente fala sobre tecnologias, né, que estão no macroambiente, que estão além do poder da empresa e como elas vão impactar, mesmo estando em outro segmento, como que isso impacta? Aí, como disse, eu vou trazer para vocês a história da Kodak. A Kodak, ela foi uma das maiores empresas de fotos, né, de filmes, né? Ela produzia filmes, filmes que eu falo é o filme que você coloca na máquina para poder tirar foto, nas máquinas antigas. Então ela produzia tanto máquinas quanto filmes, a questão da revelação das fotos, como era antigamente. As máquinas elas tinham filme, então você colocava o filme dentro delas, você tirava a quantidade de fotos pré-estabelecida nos tubinhos, que se não me engano eram 12, 24 e 36 fotos. Você levava isso num local que fazia a revelação, pagava para fazer a revelação e depois você retornava com. Passava uma semana mais ou menos, você vinha, chegava as fotos para você, você retirava. O que, que aconteceu com a Kodak? Já nos anos 90, anos 80, já iniciou uma nova perspectiva de foto, com fotos instantâneas. Né? Já surgiu uma ideia nesse sentido, com as Polaroids, né? Que eram aquelas máquinas que você tirava foto e imprimia a foto na hora, ok? Porém, era uma tecnologia que não vingou muito porque o custo para você ter uma Polaroid e o custo para você manter uma Polaroid era muito mais caro do que de uma máquina convencional da Kodak, né? Imaginando uma máquina da Kodak com os filmes da Kodak. O que, que aconteceu? O tempo foi passando, só que isso já era uma ideia, brotou essa ideia, né? Surgiu essa ideia de fotos instantâneas. Com o passar dos anos, já nos anos 2000, surgiu as primeiras câmeras, né, aqui no Brasil, uma das primeiras câmeras digitais. Ou seja, você podia tirar até 200 fotos e, independente da qualidade, eram fotos que você acabava tirando e sabia na hora o resultado da foto. Diferentemente do modelo tradicional, que você só ia saber se a foto ficou boa ou ruim depois que você mandasse revelar, né? E a oportunidade que você tinha de armazenar essas fotos em dispositivos digitais, né, era muito grande. Então, era mais uma facilidade, porque você reduzia aquele volume de álbuns de fotografia que às vezes as pessoas tinham, que eram inúmeros álbuns, né? Eram álbuns assim que as pessoas iam colocando diversas fotos, fotos da família inteira, até foto 3x4 tinha nesses álbuns, né? O que acontece? A Kodak ela não olhou esse mercado, né? Ela descredibilizou a tecnologia. Por quê? Como a Polaroid tinha tentado, né? Tentou, enfim. E até hoje existe a Polaroid, mas mais tecnológico e tudo mais. Mas eles viram que não tinha tido tanto êxito, então eles acreditaram que esse modelo, né, de câmera digital não ia ter tanto êxito. E aí onde eles se enganaram, né? A partir dos anos entre 2005, 2006, já começou a surgir os celulares que tiravam foto, né? E consequentemente as pessoas já começaram a não usar tanto a câmera digital, né? E assim por diante até os dias de hoje, que então as pessoas gravam, as pessoas tiram foto, as pessoas, enfim, fazem tudo pela câmera do celular. Obviamente, né? Existem marcas. Por que, que as outras marcas de câmeras não faliram, como a Kodak, né? Como a Canon, entre outras? Por quê? Porque eles olharam o mercado. Então eles investiram em quê? Em tecnologia, eles investiram em processos operacionais diferenciados.
Eles investiram em automação, ou seja, as máquinas fazerem o serviço, né? Para ter produtividade e redução de custo. Então, quando você pensa nessa questão das novas tecnologias no macroambiente, foi isso. A Kodak, uma das maiores no mundo, no que era no que se referia à fotografia, enfim, ela foi à falência. Ela foi à falência do dia para a noite, justamente porque as pessoas deixaram de consumir o produto dela, uma vez que elas tinham uma oportunidade muito mais democrática, né, para elas utilizarem. Se eles tivessem pensado, repensado, aderido, investido em tecnologias diferenciadas, consequentemente eles estariam até hoje no mercado. E o que aconteceu com as que produziam câmeras também? Aí no segmento que produziam câmeras, por exemplo, como eu disse a Canon, por que que ela não saiu do mercado? Porque ela atualizou o equipamento dela. Então ela investiu em tecnologia e focou o equipamento dela voltado para aquele profissional de fotografia, né? Aquele profissional que é um fotógrafo, enfim, para essas pessoas. Então eles proporcionaram aí aparelhos específicos para um fotógrafo fazer as fotos, porque tem uma capacidade maior, uma durabilidade maior, uma qualidade, uma resolução maior. Então, por esse motivo, essas que produziam câmeras e tudo mais, elas não faliram, porque elas acompanharam e entenderam a tecnologia e os novos processos, a nova tendência do mercado, né? E isso foi o que a Kodak não fez, ela não entendeu isso e, consequentemente, ela faliu. Isso, quando eu falo para vocês de novos processos, tecnologias e automação, vamos lá, um outro caso muito interessante sobre tecnologias e processos operacionais e automação. Quando a gente ouve de falar da Ford, a Ford foi a primeira montadora no mundo a criar seus carros, né, a produzir seus carros em linha de montagem, né, sendo que cada funcionário iria fazer o quê? Fazer uma etapa do processo e não o processo inteiro, como as outras faziam. E dessa forma ele gerava o quê? Produtividade, né? Entanto que a Ford lançou o modelo T. Então ela foi aí um avanço na tecnologia, mas aí vamos lá. Ela ela também teve sua derrapada. Qual foi a derrapada dela? Ela não observou as novas tecnologias da época, né? Então assim, a Ford ela só produzia carros pretos. Quando as outras montadoras começaram a produzir carros coloridos, ela não deu crédito. Por quê? O carro colorido seria uma outra tecnologia, digamos assim, para pintar, né? Seria um outro procedimento, né? Ou até mesmo uma tendência. E ela não observou isso. Então ela teve uma perda significativa na procura dos veículos dela. Por mais que ela tivesse capacidade de produção, muitas pessoas começaram a observar que só tinha carro preto, uma vez que as pessoas começaram a procurar carros de outras cores, certo? Então, trago para vocês aí mais um exemplo de tecnologia e processos operacionais e automação, tá? Crenças, as crenças, os valores, os costumes, os hábitos de consumo da sociedade, a cultura. Então, por exemplo, existem culturas onde a limpeza, no sentido do papel higiênico, ele não é utilizado como no Brasil, certo? Então, é muito comum em países asiáticos, assim, no interior desses países asiáticos, eles não terem esse produto para você comprar, né? Ou até mesmo em países do Oriente Médio, né? Você não ter esse produto para comprar, porque a cultura deles, a crença deles sobre limpeza é diferente da nossa, ok? E isso se refere a muitos outros hábitos, ou seja, papel higiênico é algo que existe há muitos anos, já há mais de 100 anos que existe papel higiênico, porém, ah, não, ainda hoje você tem mercados que não fazem a utilização do papel higiênico por uma questão de costume e crença, certo?
E quando a gente fala de costumes, valores e crenças, a gente tem que entender hábitos de consumo. Então vamos lá. Países europeus, você observe, as casas por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos ingleses. A casa dos ingleses geralmente não são casas muito grandes, são parecidas com as casas do Brasil, que não são casas gigantes, mas são casas que têm uma distribuição, ok? Porém, vocês observem que a geladeira deles é sempre uma geladeira pequena, ou uma geladeira de um tamanho pequeno para os nossos padrões Brasil. Por quê? Porque eles não fazem compras mensais, como nós fazemos, né? Muitos brasileiros, muitos de nós fazemos compras mensais, ou até mesmo compras semanais, mas nós compramos muito mais do que nós precisamos muitas vezes. E isso, entendendo esse perfil de consumo, lá é bem diferente. As pessoas compram, fazem compras semanais e compram somente o que elas vão utilizar. Por que que isso acontece? É o reflexo de que a Europa já viveu. A Europa já viveu muitas guerras, já viveu muita fome, então eles entendem que o ideal é você ter para que todos possam comprar, pegue somente o que é necessário para você, e assim você não vai ter desperdício, né? De produtos, de comida, de alimentos, certo? Já quando você vai para o perfil de consumo norte-americano, você observa as casas são maiores, as casas têm as pessoas, né, o que para nós 100 metros quadrados para 3, 4 pessoas é mais do que suficiente, é um tamanho excelente, para eles é pequeno. Então, o que, que acontece? Entendendo isso, o perfil de consumo lá, por exemplo, uma casa tem que ser grande, comida, eles costumam comprar comida para estocar. Mas por que, que eles têm esse costume? Tem muitos estados nos Estados Unidos que têm problemas com furacão, né? Então, já para uma maneira de se precaver, para que ela possa ter algo para comer, muitas acabam tendo aí estoques, dispensas em casa, justamente para que elas possam se precaver, né? De um possível, como fala, furacão, tornado, enfim, para que elas possam ter alimento, né? Porque uma vez que quando tem esse tipo de desastre natural, que está dentro do macroambiente, você acaba não tendo. Tudo é vulnerável, né? O supermercado se torna um ambiente vulnerável, tudo é vulnerável porque depois que passa um tornado, enfim, a gente sabe que é destruição e nem sempre você vai encontrar lá um mercadinho arrumadinho, bonitinho para você poder comprar. Então, por esse motivo, eles têm um outro perfil de consumo, porque dentro do macroambiente, eles têm essa questão do tornado, dos furacões, lembrando também que é um outro perfil econômico, né? Uma vez que para eles eles entendem que quanto mais eles consumirem, mais eles vão precisar comprar e mais eles vão precisar trabalhar. Então é isso. Então é uma economia que cresce nesse quesito, porque eles consomem muito, eles ganham, eles trabalham muito para poder consumir muito, ok? E já no Brasil, quando a gente observa isso, por que, que tem muitas pessoas que fazem a compra de mês? Né? Faz aquela compra, ou compra um pouco mais do que ela realmente precisa, ou de uma promoção. Ela vê uma promoção, ela compra. Reflexo do que nós já vivemos. E estamos. E sempre, de certa forma, vivemos, né? Que é a inflação. A inflação, por ela ser uma questão onde você tem o aumento de preços que o seu salário não acompanha esse aumento, né? O seu poder de compra fica reduzido. Quando você vê uma promoção no mercado, é muito comum o brasileiro ir lá comprar. Mesmo que essa promoção ela seja mais do que a capacidade dele, que ele vá comprar aquele produto, que ele fique até 3 meses sem poder comprar, sem precisar comprar aquele produto. Mas ela comprou por conta de uma promoção. E o brasileiro ele vai sempre fazer isso. Então, é o perfil do brasileiro, é o hábito do brasileiro. E esse hábito é gerado por traumas que o brasileiro sofre, né? O perfil de consumo brasileiro nesse quesito é de acordo com aquilo que o brasileiro viveu e vive, né? Que é a inflação. Já que nem Estados Unidos é aquilo que eles vivem de acordo aos desastres naturais. A Europa, porque já passaram muitos períodos de guerra, muitas coisas, então eles têm um outro perfil de consumo. Então, entenda que o perfil de consumo está atrelado à localidade, né? Aquilo que as crenças que as pessoas possuem,
aos hábitos de consumo, né, da sociedade e à cultura dessas pessoas. A escassez de matéria-prima é um dos fatores também que acaba sendo, é, digamos, é triste dizer isso, porque quando você não tem matéria-prima, você não consegue produzir. Ou quando essa matéria-prima ela é muito restrita, ou quando essa matéria-prima ela tem um preço muito elevado, por mais que você às vezes consiga produzir mesmo com a matéria-prima muito elevada, você acaba perdendo consumidores, justamente porque o preço também precisa ser elevado, né? Então essa matéria-prima, em um fator macroambiente, a gente vai pensar em quê? Catástrofes. Por exemplo, um dos maiores problemas que a gente teve com importação de carne bovina nos anos, eu acho que se não me engano foi anos 90, início dos anos 2000, foi o quê? A crise da vaca louca, né? Foi constatado que os animais eles, aqui no Brasil estavam com essa doença, né? Enfim, foram mortos dezenas e dezenas de bois, né? De animais foram abatidos, não foram para o consumo, e o mercado externo perdeu esse consumo, bem como nós brasileiros também perdemos a entrada desse dinheiro, desse capital estrangeiro no Brasil, uma vez que isso foi uma catástrofe, né? É, um outro exemplo que eu posso dizer para vocês: tsunami. Quando a tsunami veio, né, lá na Indonésia, naqueles países, o que aconteceu? Toda a capacidade produtiva da área de serviços, da área da indústria, comércio, acabou. Por exemplo, a matéria-prima da área de serviços lá, do turismo, era quem? O hóspede, o cliente. Se você não tem cliente, você não tem como manter um hotel. Lembrando que você teve outros fatores também, nesse caso, que você também não ia ter hóspede porque você também não tinha produto para oferecer. Uma vez que os hotéis, todos os meios de hospedagem acabaram, né? O tsunami destruiu tudo. Quando a gente pensa em escassez de matéria-prima, vamos pensar também em quesitos como energia, né? É muito comum, como que o brasileiro, né? Alguns brasileiros estão conseguindo contornar essa questão da energia, né? Com placas solares, né? Com as placas solares ele acaba tendo aí uma produção independente de energia. Por quê? Por que existe essa escassez de energia? Porque a boa parte da nossa energia ela é produzida por hidrelétricas. Então, quando não chove, essas hidrelétricas elas ficam secas, né? O nível de água desce. E com o nível de água baixo, a hidrelétrica ela não tem força para funcionar todas as turbinas dela para gerar energia. E aí o que ocorre? Ocorre no aumento de preço do produto final, que é a energia, justamente porque existe um consumo e eles precisam reduzir esse consumo, né, fazer com que as pessoas meio que economizem para esse consumo, para que não falte energia, né? Então, com a escassez de chuvas, você impacta em quê? Tanto na produção de alimentos, quanto produção de alimentos, tanto na parte agrícola, quanto da agricultura, né? E, consequentemente, na questão da geração de energia, principalmente no Brasil, que boa parte da nossa energia ela provém de hidrelétrica, tá? Outra situação também de escassez de matéria-prima. Vamos lá, um exemplo. O Rio Tietê, aqui em São Paulo, há muitos anos atrás, lá em 1930, né? 35, ele era um rio que é navegável, ele era um rio que tinha peixes, né? Muitos dos peixes que a população paulistana consumia vinham desse rio. O que aconteceu a partir aí dos anos 40? Começou-se a construir as marginais, né? Começou a ter essa questão aí de jogar resíduos domésticos no rio. Consequentemente, gerou a escassez dos peixes com o passar dos anos,
se tornou um rio totalmente poluído e sem possibilidade de navegação, uma vez que o rio ele realmente é muito poluído e não tem como você utilizar nem para navegação, devido às condições da água. Então, da onde que os peixes começaram a vir, né? Das cidades vizinhas, né? De cidades onde você tinha rios, onde você tinha os peixes para trazer, do mar, né? Então as pessoas tinham que ir até a Santos, enfim. As pessoas não. Quem revendia esse produto tinha que ir nesses lugares para poder conseguir trazer produto para a capital para poder vender. Então, assim, a escassez do produto fez com que a população buscasse outras alternativas. Mudou o consumo, o perfil de consumo da população. Certo? Vamos falar de oportunidades, né? Quando a gente fala de macroambiente, né? Ele está muito atrelado às ameaças, o que pode impactar. Mas e as oportunidades? O que as oportunidades estão atreladas? O que seriam as oportunidades, né? As oportunidades são o quê? É o lado cheio do copo. Sabe aquela história? Temos um copo na metade. Você pode olhar aquilo como, ai, que coisa triste, só tem um meio copo, né? Meio copo cheio. Ou você pode olhar, poxa, olha que oportunidade legal, tem um meio copo, só falta mais um pouquinho para eu finalizar, para eu encher esse copo, entendeu? Então vamos entender exatamente como a oportunidade entra na análise SWOT. É o momento de indicar quais são as mudanças no mercado que de alguma forma positiva, né, de alguma forma são positivas para o cliente, como fatores econômicos, oportunidades que estão surgindo e mudanças do mercado que podem favorecer seus clientes. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em oportunidade, a gente vai pensar em quê? Primeira coisa que você pensa, no que vai favorecer o cliente, certo? Então, quando a gente pensa no que vai favorecer o cliente, a gente pensa, por exemplo, fator econômico, cliente com dinheiro, certo? O cliente ele tem poder de compra, o cliente ele consegue se adequar, ele consegue comprar, ele consegue consumir, ok? Isso é uma oportunidade, porque quando você observa, lembra, por exemplo, existem alguns produtos que nós consumimos, por quê? Porque os mercados entenderam que nós tínhamos condições financeiras para adquirir aqueles produtos. Com isso, quando eles identificam que a gente tem condições financeiras, eles identificam que seja uma oportunidade. E, por exemplo, como eu já havia dito sobre o café Melita, né? O café Melita não, sobre o coador, filtro de papel Melita, o coador. Aí eles enxergaram o que é uma oportunidade na mudança de comportamento do cliente, certo? E dentro dessa oportunidade do filtro, por que não ter o café da própria marca, né? E isso foi algo que a Melita enxergou, uma vez que ela produzia os filtros de papel, e esse conceito, essa visão, aconteceu com a Pilão, uma vez que a Pilão já produzia o café, mas ela começou a produzir o que? Os filtros de papel. Então, eles enxergaram a oportunidade, né, de ambas, enfim, fornecer um produto, por exemplo, a Melita fornecer o café e o Pilão fornecer o filtro, atrelando ao mercado que elas já tinham, né, ao produto que elas já tinham, certo? Então foi que eu falei, quando a Melita veio para o Brasil, né, quando a Melita ela entrou no Brasil, ela enxergou que oportunidade. Por quê? Porque existia a sugestão, existia aí mudanças no perfil dos clientes que favoreceriam a eles, ok? E esse favorecer é o que se tornou e o que é até hoje. Então, toda vez que a gente pensa em oportunidade, a gente vai pensar no cliente final. O que esse cliente, o que vai mudar na vida desse cliente
para ele mudar o perfil de consumo. Isso é muito claro, por exemplo, em economias como os Estados Unidos. É muito comum eles consumirem comidas prontas. Por quê? Porque a comida pronta, além dela ser rápida o preparo, ela não requer muita perda de tempo, né? Você não perde tempo cozinhando. Você simplesmente chega, coloca lá no micro-ondas e come. Mas por que que isso aconteceu? Porque como as pessoas precisavam trabalhavam mais, as pessoas acabavam tendo condições financeiras, né, para que elas pudessem comprar e subsequentemente, entendendo isso, a indústria alimentícia lá percebeu enormes possibilidades de já fornecer produtos industrializados e que as pessoas têm uma aceitação muito grande. E, consequentemente, isso acontece. Então é muito comum a gente ver nos filmes, principalmente nos filmes, a maneira com que eles comem, né? Comida congelada, enfim. E que para a cultura deles é uma coisa muito tranquila, uma vez que eles entendem que eles talvez não tenham tempo para poder cozinhar, eles não tenham pessoas, ou até mesmo o produto, né, no final das contas, para eles acabarem cozinhando em casa, sai até um pouco mais caro do que se ele já comprar pronto, certo? Isso a gente percebe também no Brasil, né? Aquela história, né? Quantos de nós lavamos roupa com sabão em pedra? Ainda tem pessoas que fazem isso? Sim. Mas a grande maioria utiliza o quê? Sabão em pó, né? Sabão em pó, sabão em líquido. Por quê? Porque entendeu-se que havia a oportunidade das pessoas utilizarem esse produto, uma vez que ele seria mais fácil da dona de casa utilizar, da pessoa que fosse lavar roupa utilizar. Então, quando você começa a observar o perfil de consumo lá nos anos 50, anos 60, era sabão em barra, sabão de coco, ou até mesmo sabão feito em casa, certo? Com o passar dos anos, né, e levando em consideração a evolução da indústria, no sentido do acesso, da evolução da indústria, mas da evolução também do comportamento do cliente, da mudança do cliente devido a fatores econômicos, começou a se obter o que na casa dos brasileiros? Máquina de lavar roupa. E para a máquina de lavar roupa, era muito mais fácil a pessoa utilizar sabão em pó do que ela utilizar sabão em barra. Era esse o conceito, né? E, querendo ou não, sugeria-se que mais economia, maior poder de limpeza, menos tempo lavando e maior qualidade na lavagem. Isso, olhando para a indústria de sabão, foi uma oportunidade enorme, uma vez que eles mostraram para a dona de casa, né, ou para a pessoa que fosse lavar, que lava roupa, que seria muito mais fácil lavar roupa com aquele produto que ela estava ali oferecendo, uma vez que a vida dela estaria mais corrida, que a rotina dela seria mais intensa, do que necessariamente lavar com sabão em pedra, certo? Então, quando a gente fala de oportunidade, a gente tem que entender que a oportunidade em si, ela é aquilo como o cliente, ela reflete primeiro no cliente para depois refletir no mercado, né? É, na produção. Então, quanto mais dinheiro tiver, mais demanda você vai ter, mais produto você vai precisar produzir para atender, certo? E isso é uma coisa que as empresas enxergam dentro da análise SWOT como oportunidade, certo? Quando o cliente ele tem esse poder de compra, consequentemente, a produção ele tem poder de escolha. Então, além do aumento da demanda, né, que é o número de pessoas procurando esse ou determinado produto, você começa a ter oferta de produto, né? Uma vez que você começa a ter mais empresas nesse segmento buscando atender o cliente da melhor forma possível. Então, por exemplo, antigamente você tinha pouquíssimas marcas de sabão em pó. Hoje, quantas marcas de sabão em pó a gente tem? Só que eu consigo lembrar aqui o Ariel, o Omo, o Brilhante, a Ace, Tixan, Urca, certo?
Então, quando você tem o cliente com poder de compra, você vai ter aumento na demanda e, consequentemente, também você acaba tendo aumento na oferta. E isso as empresas entendem como oportunidade, certo? Ameaças, né? Na análise SWOT, a gente observa o quê? A gente observa ameaças, a gente observa oportunidades, a gente observa forças, fraquezas. Então, a gente observa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ok? Entendendo isso sobre ameaças, o que são essas ameaças, né? O que isso impacta na nossa empresa? Que tipo de ameaças nós devemos considerar? O cenário no qual se concentram todos os fatores desfavoráveis para a empresa. Assim, além da ausência de controle sobre as questões, elas se apresentam como grandes ameaças para o negócio. Não precisamos ir muito longe. Quando a gente observa na questão da pandemia, que a gente observa? Muitas e muitas empresas, elas já estavam já passando por um cenário difícil, né? Com a alta de juros, com fluxo de caixa muito baixo. E quando veio a pandemia, que elas precisaram fechar, muitas empresas fecharam as portas, elas não conseguiram arcar com os custos fixos daquele negócio. Consequentemente, elas vieram que a falência, elas faliram, elas fecharam, elas deixaram de existir no mercado. Então, quando a gente pensa no cenário no qual se concentram todos os fatores desfavoráveis da empresa, eu acredito que o pior seja você não poder vender. Porque se você não pode vender, consequentemente você não consegue se manter, ok? E isso foi uma verdade tão grande, e é ainda, para muitos que não conseguiram se recuperar e que fecharam por definitivo, é um grande problema, né? Na pandemia, quando a gente observa o cenário, muitas empresas fecharam, outras se reinventaram mediante a situação. Então, você teve restaurantes que fecharam, bares que fecharam porque não conseguiram manter seus custos, não conseguiram manter a sua clientela, mas você teve outros bares, outros negócios, por exemplo, o restaurante da Paula Carosella. Tudo bem que ela já existia um trabalho de marketing antes da pandemia, ela já era uma pessoa conhecida, então o que ela criou dentro do restaurante dela para bancar as contas, para pagar? Os pratos do dia, as comidas que a pessoa poderia comprar e levar para casa e retiraria lá no restaurante dela. Então, mediante uma situação que ela não poderia tipo, estar com as portas abertas do restaurante, fazendo o serviço que ela costumava fazer, ela precisou se reinventar, ela precisou adaptar o serviço e para continuar, certo? A pandemia, sim, é uma ameaça. É o cenário onde a empresa se encontra e, sim, é um cenário desfavorável, tá? Assim, além da ausência de controle sobre questões, elas se apresentam como grandes ameaças para o negócio. Por que a pandemia ela é uma ameaça para o negócio? Justamente porque você não tem controle sobre ela, você não tem o controle sobre os caminhos que ela vai tomar. Uma vez também que nem o governo acaba tendo controle, né? O governo tem a tentativa de controlar, mas ele não realmente, efetivamente, ele não consegue controlar logo de cara. Ele precisa ter sérias ações, várias ações, para ele conseguir controlar. Entendendo isso, uma empresa ela não consegue controlar esses fatores, certo? Outro exemplo de cenário onde a empresa não consegue controlar, por exemplo, chuvas. O segmento de hortifruti com as chuvas, eles ficam totalmente castigados, né? As folhas, no caso as verduras de folha, né? Elas ficam mirradas, elas ficam menores, elas não têm um crescimento, né? Uma chuva de granizo numa plantação de alface acaba com a plantação. Então, isso é um risco que esses agricultores correm, né? Esses produtores, e que está longe deles, do controle deles. Eles não podem simplesmente falar, vamos fazer parar de chover, não é? Outras coisas que vão além do controle. Um exemplo,
uma companhia aérea chamada Real Linhas Aéreas, tá? A Real Linhas Aéreas, ela foi uma das primeiras companhias aéreas brasileiras. Ela foi uma das primeiras companhias aéreas brasileiras, antes mesmo da Varig, a voar para fora do Brasil, levar o nome do Brasil para fora, né? As pessoas conhecerem o Brasil através da Real. O que aconteceu com a Real Linhas Aéreas? Ela deixou, né, através dos governos, enfim, ela teve um problema com o governo, ela não aceitava, os donos da Real não aceitavam algumas medidas do governo. O governo, na época autoritário, foi lá e acabou com a empresa. Do dia para a noite, colocou todo mundo na rua, falou que a empresa estava em recuperação judicial, né? Justamente porque eles foram contra as políticas, eles eram contra aos políticos que estavam governando naquele momento. Esse é um cenário que a gente pode dizer que também é incontrolável, tá? Bastou o governo, naquela época, ser um governo autoritário, que eles estavam respaldados pela lei, né? Daquela época, eles foram lá e acabaram com uma empresa, colocaram todo mundo que trabalhava na empresa na rua, né? E isso, outros exemplos que a gente tem aí também no mercado, né? Não sei, deem um Google, vocês na uma construção, numa construção não, perdão, num arquiteto chamado Artacho Jurado. Ele é o Ele é um construtor, tá? Ele construiu prédios icônicos da cidade de São Paulo. Ele tem uma arquitetura única. E ele tinha uma construtora chamada Monções. O que aconteceu com o Artacho Jurado? O que aconteceu com essa construtora? Por que que ele faliu? Por que que... Não digo nem que ele faliu, mas por que que ele fechou? Né? Porque que acontecia? Os contratos que ele... Vamos lá. Você tinha os empreendimentos, certo? Então você tinha os locais onde você ia construir os prédios, enfim. O que acontecia? Você tendo o prédio, né, para erguer, você começa a vender esse apartamento na planta. Porém, devido a medidas econômicas voltadas à política, os juros começaram a flutuar demais, começaram a ter uma outra conotação, né? Então, assim, os preços começaram a subir e as pessoas estavam com os valores desatualizados. Então, aquilo que a pessoa pagava por aquele empreendimento não condizia com a realidade do custo real. Porque quando eles vendiam aquele apartamento na planta, no custo real era um, mas quando eles iam entregar, o custo real era outro. Então, com isso, né? Com isso, as construtoras, aliás, com isso ele começou a ter muitos problemas, uma vez que em contrato o valor era aquele, então ele não poderia aumentar o valor para cobrir esses custos. Consequentemente, ele começou a ter prejuízo. E quem trabalha para perder dinheiro, não é? Então, ele acabou parando as atividades, mas quando você observa, o fator que fez com que ele parasse as atividades foi essa questão, né? De uma economia onde cada dia o preço estava num valor e ele não tinha respaldo jurídico para que ele pudesse, na época, tá? Continuar a comercializar e a vender os empreendimentos dele, certo? Então, quando a gente observa em ameaças, isso é uma ameaça muito grande, né? Os governos eles ameaçam, uma medida que o governo toma pode ameaçar. Um exemplo também de ameaças, por exemplo, o Plano Collor, né? O Plano Collor foi um plano que ele foi uma ameaça para muitas empresas, uma vez que o Plano Collor bloqueou o dinheiro das pessoas, bloqueou o dinheiro das poupanças, né? É, as empresas precisavam pagar fornecedores, precisavam pagar funcionários e eles precisavam de dinheiro para isso. Só que se a quantia de dinheiro estava bloqueada na conta, eles não conseguiam retirar. Eles tinham uma cota, né? Uma quantidade que eles podiam retirar de dinheiro. Eles não poderiam passar daquilo. E entendendo isso, isso foi uma ameaça. Teve muitas pessoas, muitas empresas que faliram com o plano Collor.
justamente por conta desse bloqueio. Então, o que muitas empresas começaram a fazer, né, na gestão do plano Collor? Elas, basicamente, muitas não tinham nem como pegar emprestado, né? Porque todo dinheiro que você pegava emprestado hoje era um valor, no amanhã já estava um outro valor, porque a cotação, né, os juros, eles acompanhavam a cotação do dólar. Quanto mais o dólar subia, mais caro ficava. Então, por exemplo, você não tinha uma prestação fixa, né? As prestações elas alteravam de acordo com o dólar, certo? E isso era, assim, terrível, né? Porque se você vendia hoje a R$ 5, imaginando um lucro de R$ 2, amanhã você teria que vender vamos supor, você vendeu a R$ 5 parcelado, tá? A primeira parcela vai ser no próximo mês, certo? Aquilo que era para ser, por exemplo, a pessoa pagar esses R$ 5 em duas parcelas de R$ 2,50, ela já não conseguiria, esses R$ 2,50 não supriria o valor real daquele produto, né? Então, tanto a matéria-prima quanto a mão de obra, o valor da mão de obra, entre outras coisas, elas oscilavam muito, né, devido à inflação. Então, um país que tem uma economia com uma inflação realmente não estabilizada, ela impacta diretamente no perfil de consumo dos consumidores, ok? Vamos aos exercícios. Número 1. No ambiente externo, quais são os fatores de impacto a serem observados na empresa? Número 2. Como é definido oportunidade em análise SWOT? Número 3. Como é definido ameaças em análise SWOT? Então, nesse momento vocês vão parar o vídeo, ok? E tentar responder com suas palavras o que, né, o que você entendeu até agora sobre ambiente externo, as oportunidades e as ameaças, ok? Respostas. No ambiente externo, quais são os fatores que impactam? Quais são os fatores de impacto a serem observados, né? São todas as questões relacionadas à política, crises econômicas, desastres ambientais, taxa de juros, concorrência, mudança na legislação. Lembrem-se que taxa de juros é muito complicado, porque muitas empresas, às vezes, elas ficam sem fundo de caixa, elas ficam sem fluxo de caixa. E elas acabam pregando dinheiro do banco para efetuar o pagamento, por exemplo, de fornecedores e funcionários. Ok? Só que se os juros estão altos, quando ela vai pagar, por exemplo, se ela pegou 1.000 para efetuar todos os pagamentos, quando ela vai pagar, ela já não está pagando 1.000, ela está pagando 1.200. Ou seja, menos 200 do lucro dela. É isso que eu quero dizer. Quanto mais alta for a taxa de juros, pior para as empresas, porque as empresas muitas vezes elas precisam pegar, porque elas dependem do cliente. E se o cliente não paga o produto ou o serviço que ela vendeu, que ela forneceu, isso não exume ela das obrigações que ela tem para com os clientes, para com os fornecedores e os funcionários, certo? Como é definido oportunidade em análise SWOT, né? São as mudanças no mercado que de alguma forma são positivas para o cliente. Então, quando a gente pensa nessas mudanças, foi aquilo que eu falei. O que é impactante para o cliente? Como que o cliente vai ser impactado e esse impacto no cliente positivo, ou seja, mais poder de compra, vai repercutir dentro do mercado. Em análise SWOT, isso é oportunidade. Ameaças é o cenário onde as empresas estão,
tá? E que se tornam favoráveis. Que nem eu dei o exemplo da Covid, né? A Covid, ela foi um cenário totalmente desfavorável para muitas empresas do segmento de serviços, uma vez porque eles não podiam trabalhar da mesma forma, eles tiveram que buscar outras questões. E eles não tinham controle sobre isso, certo? Então, em ameaças e análise SWOT é aquilo que impacta diretamente na empresa e a empresa não tem controle sobre essas ações.